Se tudo correr bem, este vai ser o primeiro vídeo da Toca a ser gravado, editado e publicado no mesmo dia. Então sejam bem-vindos a mais um vídeo da Toca do Nunca. Eu hoje trago-vos as minhas últimas leituras, sensivelmente dos meses de outubro, novembro e agora este início de dezembro. Eu decidi juntá-las porque a história da minha vida é esta, tenho tido mesmo pouco tempo para avançar com as leituras e, portanto, quando dou por mim estou mesmo com muito poucas leituras e achei melhor juntar estes últimos 2 meses e falar-vos então um pouco mais das leituras que eu tenho estado a fazer. Se recordam do último vídeo de leituras, eu estava a ler, estava a meio de És o Meu Destino, que entretanto terminei. Como já tinha referido, e não me vou alongar muito, este livro centra-se então na personagem de Mariette, que é a filha de Belle, a heroína de Sonhos Proibidos e a Promessa, e passa-se na Segunda Guerra Mundial. Ela passa, como a maior parte das personagens dos livros de Leslie Pierce, por uma série de provações. Eu, de uma forma geral, e talvez também por já ter lido vários livros da Leslie Pierce, achei que este está um pouco mais pobre e um pouco inconsistente em relação aos outros livros e, portanto, apenas acabei por lhe dar 4 estrelas. Ainda que depois, no final, ele me tenha surpreendido com alguns elementos dos quais eu não estava à espera, alguns elementos novos, criativos, como por exemplo o facto das personagens principais terem ambas um tipo de deficiência. E se vocês quiserem saber um pouco mais daquilo que eu achei sobre És o Meu Destino, podem ver a opinião que está no blog e eu vou deixar o link cá em baixo na caixa de informações. A minha próxima leitura foi a vossa sugestão no último TBR, antes do que saiu ontem, que foi Orgulho e Preconceito de Jane Austen. Como vocês já sabem, eu adorei este livro, dei 5 estrelas e também já fiz opinião tanto aqui para o canal como no blog e vou deixar os links cá em baixo para vocês, caso ainda não tenham conhecido a minha opinião, possam ir lá ver. Com Orgulho e Preconceito eu concluí a minha meta de livros para 2015, de 30 livros, mas continuei a querer ler e, portanto, acabei por pegar em O Livro dos Camaleões, de José Eduardo Agualusa. Este é um livro de contos reescritos a partir de vários textos que ele foi publicando em várias revistas. Foi o primeiro livro que eu li do autor e foi também o primeiro livro de contos que eu li na íntegra. Alguns contos fascinaram-me mais do que outros, alguns não me disseram absolutamente nada. E como em todos os livros de contos eu senti aquela desconexão que acabava por gerar falta de motivação para a leitura. Eu acho que o que me motivou a terminar a leitura foi mesmo o facto de ser um livro curtinho, de pouco mais de 100 páginas, e porque na verdade eu senti o mesmo tipo de dificuldades que sinto com livros de contos. Ainda assim, notou-se uma temática transversal a todos eles, que é a temática dos sonhos, e nisso eu gostei no livro, porque apesar dos contos serem muito dispares entre si, havia algo também que os conectava. E além disso, a própria escrita de José Eduardo Agualusa estava aqui também como um elemento de consistência entre os vários contos. É uma escrita bastante criativa, mistura um pouco as fronteiras entre o real e o imaginário. Nota-se também por aí que é um escritor africano, tem um estilo até um pouco aproximado, diria eu, de Mia Couto, mas corrijam-me se não concordarem ou se não acharem de tudo que é correto fazer esta analogia. E tem personagens insólitas, tem premissas bastante originais e criativas. E depois tem uma coisa que eu gosto muito, que é conseguir dizer grandes verdades de modo muito simples. Há frases lá que eu destaquei, das quais gostei bastante. Tendo terminado este livro de contos, até de uma forma bastante célere, eu acabei por depois pegar num livro que já comprei há vários meses, que é Fanny Hill, de John Cleland. Fanny Hill é uma das primeiras novelas eróticas, foi escrita no século XVIII e conta-nos a história de Fanny Hill, uma jovem de 15 anos que se vê repentinamente órfã e vai viver para a cidade de Londres,
onde acaba por ser atraída, por não ter grandes recursos, acaba por ser atraída para um bordel. Nesse bordel ela acaba até por conhecer um jovem pelo qual se apaixona e vive um grande amor, mas que também acaba por deixá-la. E no fundo depois o livro explora todas as suas experiências na descoberta do prazer, do seu próprio corpo, e vai sendo uma sucessão de cenas eróticas, sexuais, por aí fora, até um desfecho feliz para esta personagem. Eu no início até estava a achar interessante, a linguagem era acessível, estava a ficar curiosa com o que iria suceder a esta personagem. O livro está também dividido da seguinte forma, são duas grandes cartas que Fanny Hill escreve dirigidas a uma leitora. Nós não sabemos se é efetivamente uma personagem que ela conheceu ou se John Cleland assumiu estar a dirigir-se na primeira pessoa ao leitor ou à leitora, talvez até presumindo que este livro iria atrair mais o sexo feminino, mas depois tornou-se bastante penoso continuar a ler este livro, porque não passou de uma sucessão de cenas eróticas, sexuais, puras e duras, sem mais qualquer tipo de interesse, sem até qualquer tipo de erotismo. Ele foi sendo mesmo só repetitivo, nada de novo, de interessante. Embora, sim, com muita diversidade, mas e para complementar tudo isto, uma linguagem demasiado banal, no fundo uma perspectiva bastante masculina da sexualidade. E, no entanto, algo que até acaba por ser interessante, uma visão da época em relação a alguns assuntos tabus, como por exemplo a homossexualidade. Mas, apesar de tudo, este livro esconde, no meu ponto de vista, uma visão bastante conservadora, até pelo próprio desfecho. E foi o primeiro livro ao qual eu acabei por dar 2 estrelas. Eu não gostei mesmo. Foi um pouco uma perda de tempo. O início até tudo bem, foi interessante, mas depois foi sendo penoso até o terminar. O próximo livro de que vos vou falar, eu espero que vocês não me levem a mal, porque ao contrário deste vídeo que está a ser gravado e em princípio vai ser publicado no próprio dia, a maior parte dos vídeos que eu faço-os com bastante antecedência, por uma questão de gestão da minha própria agenda, e às vezes isso traz alguns inconvenientes, como por exemplo esquecer-me de algumas coisas que gravei. E então, quando eu estava a gravar o TBR que terminou ontem e para o qual já agora eu anuncio que o vencedor foi 1984, mas já está na página do Facebook desde ontem, sendo assim eu esqueci-me de uma das opções e comecei a lê-la, que se trata de O Monte dos Vendavais. Portanto, quem votou nesta opção, eu espero que me perdoe, mas espero também que fique contente, porque eu estou mesmo a terminar. O sono ontem venceu-me, eu contava terminá-lo ontem à noite, mas o sono venceu-me e, portanto, uma das minhas leituras é O Monte dos Vendavais. Foi também por sugestão da Silvéria que eu senti necessidade de agarrar neste livro, embora eu já tivesse bastante curiosidade e como eu gosto de clássicos, foi um pouco mais fácil também de escolhê-lo para a minha leitura. Eu ainda nem sequer o terminei, ainda estou assim um pouco a processar o que é que acho deste livro. De uma forma geral eu gostei bastante. Há algumas coisas que depois se calhar não corresponderam bem às minhas expectativas, mas eu conto trazer-vos uma opinião ou um vídeo mais tarde e, portanto, fiquem a aguardar. E por fim, eu ainda iniciei uma outra leitura, também já está bem avançada, esta por sugestão da Roberta, que é O Espião Português. Aliás, este livro é emprestado da própria Roberta. E comecei assim a trilogia Freelancer. Como também ainda não terminei, não tenho assim muito para vos dizer. Num próximo vídeo poderei já fazer uma breve opinião, mas de uma forma geral também estou a gostar bastante. Este livro está-me a surpreender porque é muito mais do que aquilo que parece, é muito mais do que uma história de espionagem, tem muitos mais elementos que também me agradam e também estou a gostar porque este é o primeiro livro
que Nuno Nepomuceno concluiu e publicou. E eu vejo lá muitas coisas com as quais eu também me identifico. Vejo um evoluir da própria escrita do autor, mesmo ao longo só deste livro, e tenho mesmo muita curiosidade de continuar a acompanhar a trilogia, não só pela história, por ficar fã da personagem André Mark Smith, mas também para ver a evolução da própria escrita e da própria obra de Nuno Nepomuceno. E com isto, este vídeo já deve ir longo. Deixem em baixo as vossas questões, os vossos comentários e digam-me também aquilo que andam a ler neste momento. Não se esqueçam de fazer like na página do Facebook. Se ainda não são subscritores aqui do canal, subscrevam para ficar a par de todos os vídeos. Sigam-me no blog e no Instagram e vemo-nos no próximo vídeo. Um grande beijinho. Adeus!